estou mais livre. Então nós precisamos entender que há uma guerra dentro de nós, o mal contra o bem. Ou nós entramos nesse lugar fazendo o que é certo, ou o mal vai reinar. Nós precisamos entender quem é que está reinando em nós. Se é a vontade de Deus, ou se é a vontade do mundo, ou a vontade do inimigo. Nós precisamos entender os lugares que nós estamos caminhando. Então há uma guerra dentro de nós. Eu quero ler uma palavra contigo, Efésios. Abre comigo lá. Efésios 6, versículo 16. Efésios 6, 16. Pode ser do 15, Efésios 6, 15. Conseguiram encontrar? Gálatas, depois vem Efésios. Olha o que diz. Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderás apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós estamos falando de guerras, amém? Então aqui ele está falando que calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, e embraçando o escudo da fé, com o qual poderás apagar todas as setas malignas do diabo. Ou talvez na tua tradução está dizendo todos os dardos inflamáveis do maligno. Pastor, me explica essas setas malignas. Na época, Wagner, quando eu falei de guerras, os homens, pastor Roberto, eles iam para as guerras. Então eles levavam o quê? Flechas. Essas setas, tá, que a Bíblia fala, era como se fosse flechas. Na tradução hebraica, se eu não me engano, significa flechas. Ou seja, eles pegavam essas flechas, colocavam veneno na ponta e colocava fogo e lançava contra as pessoas. Se o fogo não matasse, o veneno o mataria. Então o inimigo, eles lançavam esses dardos inflamáveis, que significa veneno e fogo, só porque o apóstolo Paulo está se referindo então o quê? Como é que era a defesa deles? O escudo. O escudo então lançava esse dardos inflamáveis, ou seja, as flechas envenenadas, e o escudo os defendia. Isso era uma guerra natural. Só que o apóstolo Paulo está trazendo hoje para algo sobrenatural. É algo que eu e você não estamos vendo. Então essas setas hoje é lançada sobre mim e você, todos os dias. Todos os dias Satanás lança esses dardos inflamados sobre nós, para nos envenenar. Pastor, me explica o que é esses dardos inflamáveis? São pensamentos, são ideias. Sabe aquele medo exagerado que talvez dá em você? É uma seta do mal sobre a tua vida. Sabe aquela insegurança que você não sabe de onde vem? É dardos inflamados sobre você. É isso que todos os dias eu e você enfrentamos. Quantos dardos inflamados eu e a minha casa estamos enfrentando, não é isso, pastora? Muitas setas vindo sobre nós. Mas sabe o que nós fizemos? O escudo. É a minha fé. O que é a fé? Ele está falando que a nossa fé é como se fosse um escudo, pastor Pedro. É como, isso é o nosso escudo. Eu preciso acreditar e saber quem eu tenho servido. Isso é dardos
dardos inflamáveis. Eu escrevi aqui o que é dardos inflamáveis. São ideias, medos, dúvidas, insegurança, preocupações exageradas, vindo sobre você. E você, às vezes, se não tiver o conhecimento da palavra, você vai lidar com essa situação como se fosse tudo normal. Então está vindo sobre você pensamentos que não é de Deus, vindo medos que não pertencem a Deus, vindo dúvidas que não vêm de Deus. É o inimigo lançando sobre as nossas vidas. Aí eu pergunto para você, como é que está você hoje? O que tem passado pela tua cabeça? Que ideias você tem? Quantas guerras você tem enfrentado? Hoje você está bem, amanhã você não está. Você precisa entender o lugar que você está se movendo. Para você estar aqui hoje, você venceu a si mesmo. Você venceu a si mesmo. Você venceu uma vontade que talvez era de ficar em casa. Gostoso é depois de um trabalho, tomar um banho gostoso, né, pastor Pedro? E botar aquele pijama bem tranquilo. Mas nós vencemos a nós mesmos porque estamos aqui. Isso é uma luta diária. Por isso que eu digo todas as vezes que eu estou nesse altar, para servir Cristo, é a pessoa que já sabe o que quer da vida. Não é para qualquer um. Então nós vivemos em guerras constantes contra a nossa própria natureza. O apóstolo Paulo, Roberto, o apóstolo Paulo ele diz, olha, quando eu quero fazer o bem, o mal está perto. Há uma guerra dentro de cada um de nós. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos resistir muitas coisas que estão vindo sobre nós. Vontades que não agradam a Deus. Você precisa vencer a sua própria natureza. É vencer o frio, é vencer o cansaço, é vencer tudo. Para desfrutar de algo sobrenatural. Senão você vai viver só no natural. Nós cantamos aqui. É um Deus que pode e quer fazer, dar vista aos cegos. Eu não aceito, gente, um dia alguém entrar com uma cadeira de roda aqui e sair da mesma maneira. Ele precisa deixar a cadeira de roda aqui e sair caminhando. Porque isso é o poder de Deus. Só que isso não depende de um homem só, ele depende de uma igreja inteira. Nós precisamos entrar neste lugar. E eu quero te levar uma passagem agora que um homem tinha tudo para entrar no mesmo lugar onde todos estavam entrando, na prosperidade, nas bênçãos. Mas ele recebeu algo de Satanás que ele não conseguiu vencer a si mesmo. E você precisa vencer. Olha o que diz lá em Atos. É uma palavra bem conhecida. Atos. Atos 5. Deixa eu achar aqui. Atos 5, versículo 3. Você está me entendendo? Atos 5, versículo 3. Diz assim: então indagou-lhe Pedro, Ananias, por que mentiste? Por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo a mentir ao Espírito Santo?
para que ficasse com parte do valor do terreno. Versículo 4. Mantendo contigo, porventura não continuaria teu? Vendendo, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como, presta atenção, como pudesse permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi ao homem que mentisse, mas a Deus. É uma palavra, ela é muito violenta. Ela é violenta, sabe por quê? Quanto que você ouviu e viu alguém ser morto porque estava ofertando? Deixa eu te falar. Os apóstolos estavam falando de Cristo, falando da bondade, do amor dele, curando, libertando, e as pessoas começaram a ser salvas, começaram a ser libertas. O coxo começou a caminhar, o cego começou a ver, o leproso começou a ser limpo, o doente começou a ser liberto, e tudo fluindo, tudo acontecendo. A alegria era tanta, William, que eles começaram a vender, eu ia dizer carro, mas não, eles vendiam os gados, camelos, e colocavam nos pés dos apóstolos. Outros vendiam propriedades, terrenos, e colocavam nos pés dos apóstolos. Para quê? Para que o reino fosse estendido a mais pessoas. Só assim nós vamos conseguir alcançar milhares de centenas de vidas, através do evangelho. Então eles começaram a ofertar, e colocar ali, o coração estava voltado no reino. Então o que aconteceu? Ananias e Safira é um casal, se tu olhar um pouquinho antes, era um casal que a história conta, que eles congregavam numa igreja em Jerusalém. Fala de um casal que congregava, e estava vendo, Wagner, os milagres, as bênçãos, tudo acontecer. E quando eles olharam tudo aquilo, pastor Pedro, o Espírito Santo, eu creio que foi o Espírito Santo que tocou neles para vender também uma propriedade e levar até o Senhor. Depois que eles tomam essa atitude, o casal em concordância, eles: vamos vender, meu amor, sim, vamos vender. E eles, empolgados por Deus, foram lá e venderam. E quando estavam com dinheiro, veio o quê? Quando eles estavam com dinheiro? A seta. A seta maligna, ou dardos inflamável do maligno. Isso nós temos que entender. E a Bíblia diz que quando o quê? Eles pegaram, separaram então uma parte desse dinheiro. Separaram uma parte do dinheiro e levaram a outra parte até Pedro, um dos apóstolos. Quando chegou ali, foi aonde eu acabei de ler para vocês. E qual foi a pergunta, Claudomir, que o apóstolo Pedro falou? Ele disse: por quê? Por que permitiste? Ou seja, é eu que dou a permissão para que ele venha e me toque, tanto para o mal como para o bem. Por que permitiste? Que Satanás, ele é bem claro, ele não diz por que permitisse que o vizinho te influenciasse. Por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração de dúvida, Ananias? Tu não está mentindo, cara, para mim, tu está mentindo para o Espírito Santo. Então, por favor, não minta para um homem de Deus, porque tu não está mentindo para ele, tu está mentindo para aquele que ele carrega. Quando você mente para um homem que busca a Deus, você não está mentindo para ele, você está mentindo para aquele que ele o busca, para aquele que ele o serve. E quando ele mente, ele disse: por que tu permitisse?
Se tu tivesse guardado, era tudo teu, cara. O que tu foi fazer? Aí ele continua aqui embaixo, ele diz: como pudesse permitir que tais ideias dominasse, presta atenção, como permitisse que como permitisse que tais ideias dominasse o quê? A sua vontade. Ou seja, qual era a vontade dele? De entregar tudo. Essa era a vontade de Ananias e Safira, pastor Roberto, de entregar tudo. Quantas vezes nós saímos de um culto, agora eu vou me converter, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me entregar mais. E quando chega ali fora, ou no outro dia, as setas vêm. Aí você, não sei, eu acho que eu não vou levantar de madrugada não, está muito frio. Acho que eu não vou jejuar, que cafezinho gostoso. Dardos inflamáveis para te ferir como uma flecha venenosa. Ele disse: como permitisse que tais ideias viessem sobre você. Viesse sobre você, dominando a tua vontade. Quantas vontades boas eu e você temos. Deus gera um desejo, Deus gera uma vontade em você. De repente você começa a recuar daquela vontade. Dardos inflamados. Por favor, igreja, você que está aqui, você que está em casa, observe o que tem passado pela sua cabeça, quais os desejos que tem vindo sobre você. Mas agora eu quero ler outra passagem contigo. Já estou encerrando. Para nós encerrar. Vamos achar, está por aí. Tiago 4, 7. Tiago. Onde é que tu está, menino? Eu tinha anotado aqui, onde é que ele está? Oh, Jesus, me ajuda. Tiago é um livrinho bem pequenininho, gente. Oi? Estava aqui, gente, estava aqui. Tiago 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Encontrou? Eu encontrei, graças a Deus. Diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir. O que ele diz antes de resistir? Sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedecer a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu resisto o diabo. E quando eu resisto o diabo, o que ele vai fazer? Vai fugir de vocês. Então, para ele fugir de mim, para que o diabo saia, eu preciso obedecer a Deus. Então não adianta às vezes eu orar, jejuar, me dedicar, vir para a igreja sem obediência. Então eu preciso me submeter. Submeter é obedecer. Então quando eu obedeço, então eu consigo resistir. Ou seja, eu consigo suportar.
eu consigo ficar firme naquilo que o Senhor me confiou. Então Satanás vem com tudo sobre mim, mas se eu me submeto ao Senhor, eu fico firme. E se eu ficar firme, então o maligno foge. Então que eu e você nessa noite possamos entender que a obediência nos traz estrutura. A obediência nos traz proteção. Amém? Fique de pé por gentileza.